E se a gente pensasse na Bíblia, não como um monte de histórias soltas, mas como uma única saga, sabe? Com um fio condutor do começo ao fim. Pois é, existe um jeito de ler as Escrituras que faz exatamente isso. É como colocar um óculos diferente, uma lente especial que mostra um mapa para essa história toda de um jeito que talvez a gente nunca viu. O nome dessa lente, dispensacionalismo. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta pode mudar completamente a forma como a gente enxerga tudo. Qual é a trama principal? Será que é só sobre a salvação, sobre a criação do mundo? Ou será que tem algo ainda maior por trás disso? A melhor forma de entender o dispensacionalismo é pensar numa bússola. Sério, não é só um amontoado de doutrinas complicadas, não. É uma ferramenta, uma bússola que a gente usa para navegar. Ela dá um norte, um ponto de referência, sabe? Para a gente conseguir ver como todas as peças, desde o Gênesis até o Apocalipse, se encaixam e contam uma única grande história. Ok, então, como é que essa bússola funciona na prática? Bom, a primeira coisa que ela faz é meio que recalibrar a nossa visão sobre o tema central da Bíblia. Ela vira o nosso foco para uma direção completamente diferente. E aqui a gente já vê uma diferença gritante. Muitas linhas de pensamento teológico colocam a salvação individual como a estrela principal da história, certo? O dispensacionalismo chega aí e expande o palco. Ele diz: calma lá, a salvação é super importante, é crucial, mas ela é parte de uma história ainda maior. Que história é essa? A história cósmica do governo de Deus, do plano dele para um reino. Olha só, essa citação aqui resume a ideia de um jeito perfeito. A narrativa não é só sobre como a humanidade foi salva, é sobre como Deus está no comando, como ele governou, governa e vai governar toda a criação. É uma história de governo acima de tudo. Certo. Se a história é sobre o governo de Deus, então qual é o palco desse governo? Isso nos leva direto para o coração dessa interpretação, o conceito de reino. E atenção, porque isso é fundamental. Não se trata de um reino abstrato lá no céu, sabe? A proposta aqui é um reino físico, real, aqui mesmo na Terra. O termo técnico para isso é reino mediado. Mas vamos simplificar. Pensa assim, o plano de Deus nunca foi governar o mundo por controle remoto apertando botões lá do céu. Não. Desde o comecinho, a ideia era que a humanidade fosse sua representante aqui, como se fôssemos vice-reis, mediando o governo dele sobre a criação. Mas aí vem aquela pergunta, né? O que quer dizer ser criado à imagem de Deus? Por essa lente, não é só sobre a gente pensar ou sentir. É mais como um cargo, uma função. Pensa no imperador da antiguidade. Ele espalhava estátuas dele por todo o império, para marcar território, para dizer, isso aqui é meu. A ideia é que Deus fez algo parecido, só que com imagens vivas, a gente, para representar o governo dele. É basicamente um título de realeza. E o que é mais incrível é ver como esse tema do reino não é só uma ideia isolada. Ele costura a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Sabe quando um filme começa com uma cena e termina com uma cena parecida, fechando um ciclo? Na literatura isso tem um nome, inclusion. É exatamente assim que essa visão enxerga o tema do reino. Ele é a primeira e a última página da Bíblia. Funciona como a capa e a contracapa do livro todo. E onde tudo começa? Aqui. A primeira ordem de serviço dada para Adão e Eva. A missão era essa: governem, dominem, sejam meus corregentes aqui na terra. Só que aí acontece a queda. E o ponto-chave aqui não é só o pecado em si. Foi uma virada de mesa total, uma inversão completa da ordem das coisas. A criatura, a serpente, passou a mandar no governante, o ser humano. E o projeto do reino de Deus na Terra desmoronou. Agora, vamos pular lá para o final da história, a última cena da Bíblia. E o que a gente vê? Não é só um pessoal cantando, é um pessoal governando. Aquela ordem lá de Gênesis finalmente é cumprida. A humanidade restaurada, reinando com Deus. O ciclo se fecha. Ok, mas e a salvação? Onde ela entra nessa história toda? Bom, ela não é a trama principal. Pensa nela como o subplot, a história paralela que é absolutamente essencial. Sem ela, a história principal, a do reino, não teria como ser consertada. E esse ponto aqui é muito importante. O plano do reino já existia em Gênesis 1, antes de ter pecado no mundo. A salvação só aparece depois, em Gênesis 3, como a solução, o plano de resgate de Deus para colocar a história do reino de volta nos eixos. E dentro dessa lógica, a salvação não é uma coisa só,
Ela tem 3 dimensões, mostrando quão abrangente é esse plano de restauração. Primeiro, a gente tem a salvação individual. É aquela que a gente mais conhece, né? A redenção pessoal do pecado. Mas a coisa não para por aí. A visão se amplia para a salvação nacional. E olha que exemplo maluco, Isaías fala de um tempo em que o Egito e a Síria, inimigos históricos de Israel, vão ser abençoados e chamados de meu povo, junto com Israel. Isso mostra que o plano de Deus é maior do que uma nação só. E por fim, a terceira dimensão, a salvação cósmica. Essa passagem de Isaías é linda, né? Ela pinta um quadro de uma natureza curada, a ordem e a paz lá do Éden restauradas. Ou seja, até a própria criação, que sofreu com a queda, vai ser resgatada. Tudo isso nos leva para o objetivo final. Pensa comigo. Se o problema foi a bagunça no governo de Deus sobre a criação, a solução tem que ser o quê? A restauração completa dessa mesma criação. Então, o ponto central é esse, pessoal. A salvação não é o destino final. Ela é o veículo. Ela serve a um propósito muito maior. Devolver para a humanidade o seu cargo original, o de governar no reino de Deus, cumprindo aquela primeira missão dada lá no comecinho. E uma peça-chave para que esse reino se concretize no futuro é algo que o livro de Apocalipse chama de reino milenar. A promessa é de um período literal de 1000 anos em que Cristo vai reinar fisicamente aqui na Terra. Seria a fase final, a demonstração máxima de que o plano original do reino finalmente se cumpriu. E a gente termina com essa provocação. Pensar por essa lente do reino não diminui em nada a salvação. Pelo contrário, coloca ela num palco gigantesco, um palco cósmico, e sugere que a história que Deus está contando talvez seja muito, mas muito maior, mais profunda e mais gloriosa do que a gente costuma imaginar.